Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Quantos estiveram hoje pela manhã aqui no culto? Você lembra o que é que o pastor pregou hoje? Tem mais ou menos mais 10 horas atrás. Você lembra? Porque se você não lembrar, eu vou pregar outra vez. Quem é que lembra aqui? Muito bem. Trouxe, oi? Os inimigos de uma vida espiritual vitoriosa. Né? Obrigado, irmã Ângela. Os inimigos de uma vida espiritual vitoriosa. E eu disse aqui hoje de manhã que todo crente anseia por uma vida espiritual vitoriosa. Deseja, faz parte da essência do novo nascimento. Seja o crente mais novinho na fé, que tem um dia de convertido, aquele que tem 50 anos, ele quer ter uma vida espiritual vitoriosa. Porque o Espírito Santo, que nos é graciosamente dado, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele trabalha em nós na construção da natureza de Cristo, que tem a ver com vida espiritual vitoriosa. E eu quero nessa noite pensar outra coisa que não tem a ver com o que dissemos hoje pela manhã, mas que está no mesmo Evangelho. E o tema da nossa reflexão é o seguinte: a vida não é o que se pensa. A vida não é o que se pensa. O texto sagrado está em Lucas, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia, por favor. Leio versículo 13 e seguintes. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quero ler uma vez mais o versículo de número 15. O Senhor Jesus introduz uma parábola e faz uma afirmação
contundente, séria, gravíssima. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Senhor nosso Deus, este é o ponto alto do culto, é o momento da proclamação da palavra. E nós te rogamos que o Espírito do Senhor traduza a palavra do Senhor ao entendimento, ao nível do entendimento de cada pessoa. Não só dos que estão aqui nesta congregação, bem concorrida na sua frequência, mas também para aqueles que nos acompanham através da internet. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero introduzir a minha fala com um texto muito interessante de um dos mais renomados escritores do meio evangélico, falecido na década de 70, nasceu no século XIX, viveu bastante tempo e faleceu no século XX, chamado A.W. Tozer. Ele escreveu um artigo que foi publicado pela editora Fiel no dia 16 de abril de 2006 e que me pareceu bastante expressivo e sugestivo para a introdução da nossa fala nessa noite. Disse ele, abre aspas, existe uma maldição antiga que permanece conosco até hoje. A disposição da sociedade humana de ser completamente absorvida por um mundo sem Deus. Embora Jesus Cristo tenha vindo a este mundo, este é o pecado supremo dos incrédulos, o qual levou o homem a não sentir, nem sentirá, a presença dele que permeia todas as coisas. O homem não pode ver a verdadeira luz, tampouco pode ouvir a voz do Deus de amor e verdade. Temos nos tornado uma sociedade profana, completamente envolvida em nada mais do que os aspectos físico e material desta vida terrena. Homens e mulheres se gloriam do fato de que são capazes de viver em casas luxuosas, vestir roupas de estilistas famosos e dirigir os melhores carros que o dinheiro pode comprar, coisas que as gerações antigas nunca puderam ter. Esta é a maldição que jaz sobre o homem moderno. Ele é insensível, cego, surdo e sem prontidão de esquecer, e sua prontidão de esquecer que existe um Deus. Aceitou a grande mentira e crença estranha de que o materialismo constitui a boa vida. Fecha aspas. Dito no século passado, e se encaixa com uma precisão extraordinária ao homem do século 21. Pessoas que vivem uma vida profana e que resumem a sua vida àquilo que podem
adquirir, aquilo que o dinheiro pode comprar, que entendem e definem a vida pela quantidade de bens que adquirem, que distinguem as pessoas pela conta bancária, que distinguem as pessoas pelos títulos e pelo poder dado por outros homens. O que a W. Tozer está dizendo é que esta é uma insanidade, é uma loucura, porque Deus não vê desta maneira. E é sobre isto que nós queremos meditar nessa noite. Antes, porém, eu quero lhe dizer que a minha oração, e peço aos irmãos que se aliem comigo, que se associem comigo, é no sentido de que a palavra de Deus nesta parábola tão grave gere algum tipo de desconforto ao seu coração. Hoje pela manhã eu encerrava o culto dizendo assim: queira Deus que as pessoas saiam daqui sentindo algum desconforto. Eu vou repetir o que disse pela manhã. O meu desejo é que você saia daqui nesta noite sentindo-se perturbado de alguma forma. O meu desejo, e eu vou repetir, é de que ao encerramento desta pregação e deste culto, o que nós vamos ler, o que nós vamos tratar, o que nós vamos considerar, possa, de alguma forma, lhe fazer desconfortável, possa levar você a se mexer no banco, talvez até quase com vontade de ir embora, mas eu sei que o Espírito de Deus vai grudar você nesse banco. A vida não é o que se pensa. Esta é uma das parábolas mais sérias contadas pelo Senhor Jesus. Na verdade, a parábola desenha a realidade de muitas pessoas. O Senhor Jesus Cristo havia acabado de ensinar sobre o fato de nós não temermos os homens. Ele havia ensinado sobre o fato de nos comprometermos com o Evangelho, é isso que está no texto anterior. Ele havia ensinado os seus discípulos a não se envergonharem de publicarem a sua fé, de fazerem-na conhecida. Ele havia ensinado o fato de que a nossa vida tem um valor extraordinário para Deus, mais valeis vós do que muitos pardais. É isso que ele disse no capítulo 12 e versículo de número 17. E antes mesmo de que ele pudesse continuar o seu ensino, alguém da multidão lhe faz uma pergunta absolutamente desconectada do que estava sendo dito. É mais ou menos aquilo que acontece quando um professor está dando uma aula e o aluno faz uma pergunta que não tem coisa alguma a ver com o que está sendo dito. Jesus tinha acabado de falar solenemente sobre coisas que têm a ver com a fé, o compromisso, com a entrega, com a coragem para pregar o Evangelho. E uma pessoa, versículo 13, no meio da multidão, apresenta a Jesus publicamente uma questão particular, de caráter material.
Ou seja, tenta trazer o Senhor Jesus para a resolução de uma questão jurídica. A lei judaica trataria dessa questão, mas evoca de Jesus uma opinião quando diz: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus estava tratando de coisas espirituais no seu nível mais expressivo, no seu nível maior. E alguém do auditório, da multidão, lhe faz uma pergunta que tem a ver com a dimensão de vida no seu nível mais baixo. E diante disso, Jesus não deixa de responder, mas responde, colocando o dedo naquela que é a questão mais séria da vida. Começa afirmando: a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que a pessoa possui. É uma parábola muito atual. Parábola era uma história que Jesus contava para transmitir um ensino espiritual. É uma parábola objetiva, mas também é uma parábola perigosa. Eu quero lhe convidar a caminhar comigo neste texto, extraindo o perfil da figura que o Senhor Jesus insere como elemento da sua parábola. Como disse, é uma parábola atual, objetiva e perigosa. Segue a parábola. Em atendimento a essa questão, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Acautelai-vos, cuidado, guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Qual é o perfil desse indivíduo da parábola? E que certamente é o perfil de muitas pessoas, como disse o Dr. A.W. Tozer no século passado. Homens e mulheres que se gloriam do fato de que são capazes de viver em casas luxuosas, vestir roupas de estilistas famosos, dirigir os melhores carros que o dinheiro pode comprar e pensam que isto é a vida. Jesus adverte: cuidado, a vida não consiste na abundância daquilo que podemos comprar. Qual é o perfil deste homem da parábola? Jesus então fala de um homem rico. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Você deve observar as vezes em que este indivíduo da parábola usa essa expressão: meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens. O que nos leva à conclusão de que o indivíduo da parábola contada por Jesus, e que é o retrato da realidade humana, século 21, no mundo inteiro, é a realidade de um homem extremamente egoísta. É o senso egoísta e arrogante de posse, descrito pela repetição de meus bens, meus frutos,
meus celeiros, a realidade de pessoas egoístas. Se ele tivesse olhado um pouco além de si mesmo, ele teria visto muitos lugares onde poderia ter concedido e dado os seus frutos. Mas a pessoa egoísta, ela olha a vida na perspectiva do seu próprio interesse. Seria melhor que ele tivesse derramado algumas riquezas no colo dos pobres do que construir um novo celeiro. O milho armazenado cria gorgulhos, que são insetos que corroem o milho. Mas a riqueza compartilhada traz bênção na vida de outros. E esta é a primeira realidade deste homem, que é a realidade de muitas pessoas. Pessoas que são egoístas, pensam somente em si mesmos. Você já deve ter me ouvido contar essa experiência vivida lá no início da minha distante e tenra juventude. Como seminarista na Primeira Igreja Batista na Penha, Rio de Janeiro. A cena está muito clara na minha mente. Era um domingo à tarde, e antes de ir para a igreja, eu fui fazer uma visita no hospital no centro da cidade, não me recordo o nome, não sei se é Miguel Couto, Souza Aguiar, lá no centro, próximo ao Campo de Santana. Alguém aqui conhece? Souza Aguiar. Fui fazer visita, pensando, vou fazer a visita, depois eu vou para a igreja, para a união de jovens e para o culto da noite. Fiz a visita, fui para o ponto do ônibus. Enquanto eu aguardava o ônibus, o centro da cidade, naquela época, mesmo domingo, com muitas pessoas indo, pessoas vindo, se aglomerando no ponto do ônibus, porque já naquela época os ônibus viajavam lotados. E enquanto eu esperava a condução que eu precisava tomar, eu olhei para trás e vi um homem caído. Olhei para frente, me voltei outra vez e achei estranha a coloração daquele homem. Fiquei olhando um pouco mais, e um pouco mais, e fui recuando, e fui me aproximando, e tentando ver se havia algum movimento de respiração naquele homem. E qual não foi a minha surpresa? No centro do Rio de Janeiro, lá estava um homem caído morto. O semblante daquele homem era o semblante de quem parecia ter morrido pedindo socorro. Um semblante pavoroso, uma face pavorosa, aqueles olhos sem brilhos, próprios da perda da vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, este homem morreu talvez tendo pedido, tendo murmurado, tendo suplicado por socorro e ninguém o atendeu. Uma cena antiga, mas que ainda hoje se repete, porque o ser humano é assim, como o homem descrito na parábola, egoísta, só pensa em si. Eu não sei onde eu estava, eu contei uma ilustração, um fato que eu li, que acontece em alguns países da Europa. Olha que coisa interessante. Numa fábrica, em um país europeu, os funcionários
que chegam mais cedo para o trabalho, sabe o que eles fazem? Eles param o automóvel na vaga mais distante da portaria da fábrica. Porque tem tempo, vem caminhando. E sabe por que é que eles fazem isto? Para que aqueles que chegam atrasados possam parar na vaga mais próxima da entrada. Agora olha para mim. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Você sabe que eu faço parte de uma faixa etária que eu denomino de juventude acumulada. Porque esse negócio de melhor idade é piada. Fala sério. Então eu acho mais elegante dizer juventude acumulada. E tem a placa, já começa de uma forma que eu acho discriminada. Você já viu como é que é a placa da vaga do juventude acumulada? É um camarada com uma bengala. Eu não sei se a gente pode, se tem esse nome, os professores de português que me perdoem, velhofobia. Coloca uma placa com o indivíduo lá, e eu vejo aquela placa assim, aquilo não tem a ver comigo. Mas eu tenho direito, eu uso. Agora, você já observou? Ou então a placa do deficiente físico. Quantas vezes a gente vê num shopping center? Como eu já vi lá no Rio. Para um carrão, último tipo, naquela vaga definida para deficiente físico, e sai uma madame, andando com as suas pernas. Dá vontade de dizer assim, Senhor, quebra a perna. Mas a gente não vai fazer isso, né? Você sabe por que isso acontece? Porque o ser humano é egoísta. É verdade. É verdade. Meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens. Jesus então está contando uma parábola na qual ele descreve o perfil dessa figura, uma figura fictícia, que faz parte de uma parábola, mas que tem a ver com a realidade humana em todos os tempos, como disse o Dr. Tozer no século passado. Segundo lugar, nós estamos diante de um homem insatisfeito. Primeiro egoísta, depois insatisfeito. Veja o que diz, versículo 18. Farei isto, derribarei meus celeiros, meus bens, e aí recolherei todo o meu fruto e todos os meus bens. Ou seja, é a realidade de alguém que não se satisfaz. À medida que ele ficava mais rico, ficava mais ganancioso. Sabe de uma coisa? A Bíblia já nos adverte sobre isto. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, nos traz uma verdade extraordinária. Quando Salomão, que era um homem rico, poderoso e famoso, disse o seguinte: o que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Ele conclui dizendo, também isso é vaidade, ou seja, é vazio, é correr atrás do vento. Quantas pessoas insatisfeitas, aliás, a insatisfação é uma marca presente no ser humano. É a insatisfação que rouba de nós a gratidão.
Domingo passado pela manhã eu preguei aqui sobre o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Observe como é mais fácil as pessoas levantarem a mão para apresentarem uma necessidade para oração, do que levantarem a mão para expressarem um motivo de gratidão. Quando dizemos assim, quem tem um motivo de oração? As pessoas levantam as mãos. Essa semana, sexta-feira, eu estava aqui à noite com o José Roberto, que está lá em cima na galeria. Mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu estava lá na secretaria. Aí tocou no telefone. Uma senhora chorando. Não é comum eu estar na secretaria, menos ainda nesta hora. E ela chorando. Ele ouviu parte da conversa. E ela dizendo, eu estou ligando, pedindo para o senhor orar por mim. E eu tentei buscar mais informações, o nome dela já coloquei ali na urna. Eu perguntei, a senhora aqui de Barra do Piraí? Ela disse, não, sou aqui do Rio de Janeiro. Como é que a senhora descobriu a igreja? Pela internet. E ela lá do Rio, chorando, pedindo oração por seus 2 filhos, talvez até esteja me ouvindo agora. Eu coloquei os nomes dos 2 filhos num papel, coloquei ali na urna. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma mulher que não conhece Barra do Piraí, não conhece a Segunda Igreja Batista, não sabe quem é pastor Celso, mas da sua aflição e angústia, foi à internet, viu o nome da igreja, liga para a igreja. Eu aproveitei, obviamente, e orei com ela por telefone. Mas isso mostra que há uma abundância de pessoas com necessidades. Mas quantos que têm sido abençoados e não são gratos? Eu tenho aprendido, irmãos, que a insatisfação leva à murmuração. A satisfação leva à gratidão. E nós precisamos aprender a gratidão exercitando-a com as pessoas que a gente vê. Porque se nós não sabemos ou não aprendemos a agradecer pessoas que a gente vê, como é que a gente vai agradecer a Deus? Usamos clichês. Sou grato a Deus. Mas será que você é grato mesmo? Comece a exercitar isso, agradeça as pessoas que lhe abençoam aqui. Comece a exercitar isso sendo grato às funcionárias que lá na rua, no centro da cidade, precisam fazer a sua pontuação para o estacionamento. Elas têm metas para passar, para cumprir, sabiam disso? Comece sendo grato às pessoas que lhe ajudam na loja, ao caixa dos supermercados que está ali, muitas vezes debaixo de uma cobrança terrível. Ele não é o dono da loja. Comece sendo grato. E sabem que eu tenho aprendido? Que começar esse exercício de gratidão nas coisas simples me treina para a gratidão nas coisas maiores que Deus tem feito. Aprenda a ser grato. Grato com os introdutores. Às vezes eu passo, vou lá à frente e passo por eles e digo assim, olha, Deus abençoe, vocês estão muito elegantes. Você sabe por quê? Exercício de gratidão. Para encontrar defeito, a gente encontra gente em tudo que é lugar. Sim ou não? É um homem insatisfeito. Quanto mais possuía, mais queria. E essa estranha fome de riquezas, por causa das riquezas, é infelizmente uma forma muito comum de doença na alma. De doença na alma.
Ah, meus irmãos, senhoras e senhores, era o retrato de um homem insatisfeito. Primeiro egoísta, depois insatisfeito. Em terceiro lugar, Jesus apresenta para este moço o retrato de um homem equivocado. No verso 19, na parábola contada por Jesus, o homem diz a si mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Um homem equivocado. E qual era o seu equívoco? Pensar que o dinheiro, que o alimento para o corpo, poderia satisfazer o anseio para a alma, ou da alma. Pensar que o ter, que beneficia o corpo, automaticamente traz satisfação para a alma. A vida de um homem, disse Jesus, não consiste na abundância das coisas que ele possui. Então, em que consiste a vida de um homem? Consiste em relacionamentos que são mais importantes do que as posses. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Seu relacionamento com Deus é mais importante, mais valioso do que todos os bens que você pode acumular para si nessa vida. E é trágico ver muitas pessoas que com a fome, a sede de acumularem para si vastas posses, muitos homens já foram apanhados por essa cobiça, e por causa desta ganância e desta cobiça, do seu desejo de acumular fortuna, eles se alienaram de qualquer relacionamento significativo. Quantas famílias rompidas, porque o marido foi tão movido por aquele desejo de progredir, de acumular para si vastos bens, e negligenciou o seu relacionamento com seus filhos. Não viu o filho crescer, não jogou bola com o filho, não andou de bicicleta com o filho, porque a sua fome de ganhar, de ter, fez com que, saindo cedo, com os filhos dormindo, e voltando tarde, com os filhos dormindo. E chega um momento na vida em que somos levados a fazermos um inventário da nossa existência. E olhamos para trás e concluímos que o tempo passou muito rápido. E passa rápido demais. O tempo voa. O tempo voa. E aquele bebezinho outrora nos braços, daqui a pouco correndo, daqui a pouco correndo mais, daqui a pouco entrando na escola, daqui a pouco entrando na faculdade, daqui a pouco apresentando o namorado ou a namorada, daqui a pouco se casando e daqui a pouco saindo de casa, aí o indivíduo percebe que correu atrás do vento, não entendeu aquilo que este homem da parábola também não compreendeu, que a vida não consiste na abundância das coisas que a pessoa possui. Senhoras e senhores, quantos homens dirigiram até que tiveram um ataque cardíaco? É uma doença muito comum entre executivos, por exemplo. Homens que lideram, dirigem até a destruição da sua saúde. E pasmem, fazem a vida, gastam a vida ganhando dinheiro quando ganham.
e no fim da vida gastam dinheiro que ganharam para cuidarem da saúde. É insensato. Jesus está dizendo, a vida não consiste na abundância do que se possui. O homem era equivocado. Dizia para si mesmo, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe e folga. Alma não come, não bebe e não folga. Homem equivocado. Quantas pessoas equivocadas? Quero nessa noite lhe desafiar a redimensionar a sua vida. Quero nessa noite lhe desafiar, à luz da parábola contada pelo Senhor Jesus, a valorizar relacionamento. Primeiro com Deus, depois com a família. Hoje, Débora e eu tivemos o privilégio de ter a Olívia conosco. Débora deve estar me ouvindo. E é bom, neto é uma coisa boa demais. Quem aqui tem neto? Ou neta? Levanta a mão. É bom ou bom demais? É bom demais, porque você tem o prazer, a responsabilidade fica com os pais. Mas eu chamei a minha netinha, a Olívia, disse, dá um abraço no vovô. Agora eu quero que o seu coração encoste no meu coração. E fiquei apertado com ela, eu perguntei, você está sentindo o coração do vovô? Ela disse, estou sentindo. Gente, você sabe quanto custa isso? Não tem preço. É bom demais. É bom demais. Coração no coração. E aquele abraço, com aquele bracinho fininho, é gostoso demais. Não tem preço. Porque nós aprendemos que a vida não consiste na abundância do que se tem. O valor da vida tem a ver com relacionamento. Está entendendo? Por fim, quantos estão me acompanhando até aqui? Aprenda isso, valorize relacionamento. O grande problema é que muitos de nós, é como eu li uma frase dessas que a sabedoria popular constrói, né? Que todo mundo tem alguma coisa boa, o problema é que a gente só diz depois que a pessoa morre. Valorize enquanto você tem. Há pessoas que vão chorar, talvez, a perda de alguém porque não valorizam agora. Aí vai valorizar depois. Elogio póstumo não faz sentido. Elogiar depois que morreu não faz sentido. Aqui jaz. Aí vem aquelas frases, fulano de tal foi, ele era. Ok, mas foi dito isso para a pessoa. Aprendamos a valorizar. Aprendamos a verbalizar para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. Quantos filhos que não agradecem seus pais que sacrificaram para que eles tivessem a oportunidade de estudar. Não valorizam. Mas em último lugar, amém, meus irmãos? Estão me acompanhando? O que é que Jesus ensina nessa parábola? O tema da nossa fala é: a vida não é o que se pensa. E estamos aqui diante de um homem egoísta, insatisfeito, equivocado. E por fim, diante de um homem insensato ou louco. Olhe o que é que o Senhor Jesus Cristo diz àquele homem da parábola que para si mesmo dizia: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. A opinião que este homem da parábola contada por Jesus tinha de si mesmo era uma, mas a opinião de Deus era outra. Mas Deus lhe disse:
louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O homem era um tolo, não porque fosse rico, mas vivia sem qualquer consciência e preparação para a eternidade. A sua insensatez estava em pensar que a vida era o que ele possuía, mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Por favor, preste bem atenção, já estamos finalizando. Qual é o propósito deste ajuntamento? Estamos aqui em culto a Deus, estamos aqui movidos pelo propósito de adorarmos ao Senhor, mas estamos aqui também imbuídos da convicção segura de alertarmos as pessoas sobre a eternidade. Essa vida é passageira, é transitória, tem início, tem meio, porque tem fim. E a pergunta que todos nós devemos ter em mente é esta: onde haveremos de passar a eternidade? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Olhe para mim, por favor. Você está preparado? Você está preparado? Se Jesus não entrou em sua vida, se você não fez dele o seu Senhor e Salvador, então eu preciso lhe dizer, você está sendo um louco. Está sendo um louco. Não seja um insensato. Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, diz o versículo de número 21. Amigo, senhoras e senhores, a vida não é o que se pensa. Essa é a vida temporal. Tem início, tem meio, tem fim, medida por anos, dias, meses, dias, horas, minutos, segundos. Isso é a vida temporal. Regra que funciona em qualquer parte do planeta. Não há parte alguma do planeta em que o dia tenha, a vida tenha uma duração maior. Há países que o dia, claro, dura mais tempo, mas o tempo, a hora, vida é a mesma. A questão é, você tem sido um louco? Especialmente aqueles que já têm ouvido a palavra de Deus. Se você tem ouvido a palavra de Deus por pelo menos 3 vezes aqui, você já sabe o suficiente para tomar uma decisão. E queira Deus que o Espírito Santo gere no seu coração o desconforto que o leve
a uma decisão. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não seja louco, não seja insensato. Quero convidá-la a entregar a sua vida a Cristo hoje. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, querido Pai, nesta hora solene, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo atue em muitos corações nesta noite. Que aprendamos com a figura da parábola contada pelo Senhor Jesus. E que não sejamos loucos, insensatos. E louco é aquele que não leva em conta a eternidade para a qual precisa se preparar. Louco é aquele que vive a vida pensando que a sua existência consiste na abundância das coisas que podem ser adquiridas. Louco é aquele que não considera que há uma eternidade para a qual precisamos nos preparar, entregando nossa vida àquele que tão somente Ele pode nos dar a garantia da eternidade na presença de Deus. Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador, deu a sua vida pela nossa vida. E eu oro para que nesta noite, aqui, e aqueles que nos ouvem e veem pela internet, muitos possam tomar a decisão de entregar a vida a Cristo, confessando publicamente. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé, a banda vai se posicionar, e eu quero convidar você, amigo que está aqui, que deseja nesta noite entregar a sua vida a Cristo, que deseja dizer assim: pastor, ore por mim, eu não quero ser um louco insensato, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Eu vou lhe convidar a um passo de coragem. Enquanto a banda estiver cantando, se você deseja fazer essa decisão, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Você que me ouve pela internet, deseja entregar sua vida a Cristo, assinale aí no nosso chat, dizendo: eu aceito a Cristo, eu entrego minha vida a Jesus. Logo o seu nome chegará até mim para que possamos orar por você. Vamos cantar, irmãos. Enquanto cantamos, se houver alguém nesse auditório, saia do seu lugar e venha corajosamente. Quem sabe alguém afastado quer voltar para o caminho do Senhor, saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. A minha alma estava longe
do caminho do céu.